Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o Felipe Freitas. Fala galera, quem tá falando aqui é o Bezão. E esse é o canal Gold Sports. E hoje, rapaziada, mais um episódio do Álbum da Copa, o segundo episódio, né? E vamos falar de uma seleção que também não tem muita tradição na Copa do Mundo, mas tem umas histórias aí pra contar que podem ser interessantes, beleza? É o Irã. O Irã que teve aí, eu andei pesquisando, e talvez a maior geração asiática da história da Ásia, né? Futebol. É um país que muito atrapalhado aí devido a questões políticas e de guerras, não teve um desenvolvimento do futebol muito concreto ali, muito estruturado. Contudo, nos últimos anos vem crescendo bastante e tem alguns nomes que já figuram nos grandes centros do futebol. Então, como você, todo mundo vai ficar sabendo agora sobre o Irã e o futebol iraniano. E o Irã começou a disputar a Copa do Mundo em 1978, que foi disputada na Argentina e vencida pela Argentina. O Irã ficou no grupo da Holanda, do Peru e da Escócia, e ele nessa primeira participação já marcou seus primeiros pontos na Copa do Mundo. Ele empatou em 1-1 com a Escócia e marcou um pontinho, mas infelizmente os outros dois resultados do Irã foram duas derrotas e ele não se classificou, ficou em último. Ele perdeu de 3-0 para a Holanda e de 4-1 para o Peru, ficando, como eu falei, em último no grupo. Logo após a sua estreia da Copa do Mundo, o Irã entrou em um período um pouco complicado na sua história como país, né? Envolvido em algumas guerras, em algumas questões diplomáticas, em algumas eliminatórias ele se negou a jogar em campo neutro, né? Que era uma norma da FIFA de segurança. Ele só volta a participar de Copas do Mundo em 1998, muito tempo depois, 20 anos depois, mais precisamente falando, onde ele cai no grupo da Alemanha, da Iugoslávia e dos Estados Unidos. Pois é, eles caíram no grupo de um rival não só no futebol, né? Ali seria uma rivalidade no futebol, como um rival político, né, acima de tudo. Nessa Copa do Mundo, o Irã teve um desempenho um pouco melhor do que na última, né? Ele perdeu para a Iugoslávia na estreia por 1-0, contudo ele venceu os Estados Unidos no segundo jogo por 2-1. E o jogo que gerava uma expectativa de tensão entre os dois lados, na real, não aconteceu nada disso, né? Os jogadores, eles trocaram presentes e flores, tiraram fotos antes do jogo. O clima da paz ali prevaleceu como uma forma de protesto a todas as hostilidades que aconteceram entre os dois países, né? O Irã encerrou a sua participação nessa Copa do Mundo perdendo para a Alemanha por 2-0 no último jogo e foi eliminado também na fase de grupos. O Irã volta a participar de uma Copa do Mundo em 2006, mas aí não teve muito destaque, ele foi eliminado novamente na fase de grupos. Aqui no Brasil, em 2014, ele também disputou a Copa, não conseguiu se classificar, mas marcou mais um pontinho para botar ali na história das Copas. Porém, em 2018 é que o Irã chega no seu auge, que ele consegue um terceiro lugar, marcando 4 pontos em um grupo que tinha Portugal e Espanha. Então ele ficou ali a um empatezinho de conseguir a vaga em cima de Portugal. Foi um resultado bem surpreendente para o Irã. Então em 2018 ele teve a melhor participação dele na Copa e vamos ver agora em 2022. Pois é, né? O último jogo foi justamente contra Portugal e se o Irã tivesse virado o jogo, teria se classificado em primeiro. Caraca! Pois é, bizarro, né? E voltando àquele assunto, né, que o Irã teve uma das maiores gerações asiáticas de toda a história do futebol da Ásia, ela remete justamente ao que a gente vai contar agora. O Irã conseguiu um tricampeonato consecutivo da Copa Asiática na década de 70, entre a década de 60 e 70 na real. Começou em 68, venceu de novo em 72 e depois em 76, o que faz deles tricampeões da Copa Asiática. Desde então eles não venceram mais nenhum título e a única campanha de destaque que eles têm até hoje, nesse meio tempo, foi uma semifinal na última Copa Asiática em 2019, que foi vencida pelo Catar, você viu no último vídeo do álbum da Copa. Eles conseguiram uma semi onde eles foram eliminados pelo Japão, perdendo por 3-0 na semifinal. No grupo da eliminatória, o Irã ficou em primeiro e se classificou direto. Foram 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota, somando 25 pontos no total. Ficou na frente da Coreia do Sul, né? É verdade. Do Son. Que talvez o melhor jogador asiático do momento. No momento sim. No vídeo da Coreia do Sul a gente vai falar um pouco. Da história, mas... da história tem que pensar um pouco mais. E falando agora um pouco dos destaques dessa seleção iraniana, né? Como eu havia dito, tem alguns jogadores que já estão jogando nos grandes centros, cara. Um deles é o Mehdi Taremi, atacante do Porto, que fez 20 gols na última Liga Portuguesa e é bem conhecido por ser um verdadeiro artilheiro, né? Ele faz bastante gol pelo Porto ali,
Temos aqui um conhecido, nosso querido Léo Paixão, que é grande fã do Taremi, né? Acha ele um craque. E também temos o Sardar Azmoun, que jogava no Zenit, né? Na última janela de inverno, em janeiro. Ele se transferiu para o Bayer Leverkusen, onde ele ainda está em fase de adaptação, só jogou 9 jogos, tem um gol e uma assistência. Contudo, ali pela seleção ele tem um desempenho muito bom, tendo sido artilheiro da equipe, né, na Copa Asiática com 4 gols. Né? Então são os dois caras aí que na Copa do Mundo você vai precisar ficar de olho, que são os caras mais talentosos aí da seleção do Irã. O Taremi mais centroavante, o Azmoun sai um pouco mais da área ali, mas também joga na frente. Tem vaga no Vasco? Fácil, os dois. Muito fácil. Então, scout aí da 777, fica de olho. Traga Taremi ao Vasco. Bom, nessa Copa de 2022, o Irã está no grupo B, junto com Estados Unidos, Inglaterra, e está aguardando a definição do último classificado da Europa, que vai ficar entre Ucrânia, Escócia e País de Gales, e eles vão estrear contra a Inglaterra. Pesão, em que posição você acha que o Irã vai terminar nesse grupo? Acho que vai ficar em terceiro. Olha, vai ganhar dos Estados Unidos? Não. Clássico? Pela paz mundial. Cara, eu acredito que a Ucrânia vai passar pro grupo, né? E, na minha opinião, vai passar a Ucrânia e a Inglaterra. Se não for a Ucrânia, eu acho que vai ser Gales, e aí passa a Gales. Olha, então... O Irã vai ficar em último, não vai ganhar de ninguém. Pô, aí complica, né? É interessante. Tomara que a Ucrânia passe para a Copa, que faça bonito, para dar um alentozinho, né, ao povo deles lá, que está sofrendo bastante. Tomara que a Ucrânia vá pra Copa, porque eu vou falar da geração ucraniana inteira. Eu sou grande fã dos caras. Compro todo mundo no FIFA. Agora eu vou falar um pouco dos números aí da história da seleção iraniana. E não são números tão grandes assim, tão relevantes, mas, como a gente explicou no último quadro, né, a gente vai estar sempre falando desse levantamento geral das equipes no final do vídeo. Em Copa do Mundo, o Irã tem 5 participações. Ele está indo para a 3ª participação consecutiva, um recorde na sua história. 2 vitórias até agora, 2-1 nos Estados Unidos em 98 e 1-0 em Marrocos em 2018. E a melhor campanha foi justamente nessa Copa de 2018 na Rússia, a última que tivemos, terminou em 3º no grupo. Na Copa Asiática ele tem 3 títulos, de 68, 72 e 76. Atualmente o Irã ocupa a 21ª posição no ranking da FIFA. Bem, o Irã não é uma das seleções mais tradicionais em Copa do Mundo e tudo mais, contudo ela consegue agora manter uma regularidade, está frequentando muito mais as Copas e o futebol, de certa forma, com isso ele vai se desenvolvendo mais no país e tudo mais. O Irã é um país muito fechado e tudo mais, isso talvez seja o ponto negativo que atrasa um pouco esse desenvolvimento. Com isso a gente encerra esse vídeo, né? Espero que vocês tenham curtido aí um pouco da história do futebol iraniano em Copas e também na Copa Asiática e tudo mais, como um todo, né? Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e tudo mais, beleza, galera? Tamo junto e valeu! Valeu, galera, um abraço!